Pode começar, né? Estamos online. Ok, obrigado, Vinícius. Olá, boa noite a todos. Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso curso de extensão sobre a Divina Comédia, sobre o Purgatório, mais especificamente, a nossa leitura Dantes em Curitiba. Hoje nós chegamos ao canto 24, que é um canto não daqueles que têm assim uma grandíssima emoção, mas é um canto extremamente importante por várias razões, especialmente no que diz respeito à história da literatura italiana e algumas nomenclaturas comuns, usuais hoje em dia na literatura italiana. É neste canto que Dante batiza a sua escola poética, né, o movimento poético chamado Dolce Stil Novo, ou seja, o doce estilo novo. É neste canto que ele coloca na conversa com o poeta Bonagiunta da Luca este embate entre a poesia antiga e a poesia nova. Bom, nós vamos chegar lá. Então, estamos no sexto terraço do purgatório, a tendência pecaminosa que as almas adquiriram pelo hábito de pecar durante a vida e que elas estão aqui purgando, purificando, ainda é a gula. Então, nós temos aqui as almas dos ex-gulosos. E Dante, que já encontrou no canto anterior o seu amigo, o poeta Forese Donati, Forese dá notícias sobre sua irmã, Picarda Donati, que também era amiga de Dante, e que vai ser a primeira alma que Dante vai encontrar lá no paraíso. Né? Claro, excetuada Beatriz. Bem, depois nós temos, então, esse encontro com o poeta da cidade de Lucca, que é um poeta de uma geração anterior à de Dante, e esta conversa entre os dois extremamente esclarecedora sobre questões estéticas da poesia. E este poeta vai fazer também uma espécie de profecia sobre o futuro de Dante, né, a passagem, a permanência de Dante na cidade de Lucca, e vai nomear uma personagem um pouco misteriosa chamada Gentucca. Então, depois desta conversa sobre poesia, especificamente, o Forese Donati vai falar sobre o seu irmão mais velho, né? Porque Dante é amigo de Forese, amigo de Picarda, que é a irmã mais nova, mas é inimigo do irmão mais velho, que é o Corso Donati. E Forese vai contar sobre o triste fim do seu irmão mais velho. E depois disso, nós temos, na sequência, depois que Dante se despede dos poetas, né, do Bonagiunta da Luca e depois do seu amigo Forese, continuando o percurso neste terraço, eles encontram mais uma árvore. Né? Vocês devem lembrar que ele já havia encontrado uma árvore na entrada deste terraço, e aqui encontra mais uma, e sob essa árvore ele vai ver muitas almas numa espécie de oração ou de pedido desesperado que não vai ser atendido pela árvore. Então, nós vemos aqui, na representação do Gustave Doré, justamente essa cena. Né? As almas ali debaixo desta árvore, demonstrando um desejo que eles sabem que não pode ser realizado, que é o desejo de chegar até os frutos perfumados, deliciosos, que estimulam a sua fome, como uma punição contrária à sua à prática da gula durante a vida. E depois, para encerrar o canto, nós temos exemplos de gula punida, e os poetas vão deixar este terraço, né? Vão sair deste terraço, começando a subir em direção ao próximo, que é o último e que vai ser realmente interessante. Então, este é mais ou menos um resumo do que nós temos neste canto, e logo após a leitura nós vamos entrar, então,
detalhes do canto. Eu deixo vocês, então, agora com a bela leitura da professora Paoletta. Paoletta, por favor, è con você. Eccomi. Nel dir nell'andar lui più lento facea, ma ragionando andavan forte, sì come nave pinta da buon vento. E l'ombre, che parean cose rimorte, per le fosse degli occhi, ammirazione traean di me, di mio vivere accorte. E io, continuando al mio sermone, dissi: ella sen va su, forse più tarda, che non farebbe per altrui cagione. Ma dimmi, se tu sai, dov'è Piccarda? Dimmi s'io veggio da notar persona tra questa gente che sì mi riguarda. La mia sorella, che tra bella e buona non so qual fosse più, trionfa lieta nell'alto Olimpo già di sua corona. Sì, disse prima, e poi. Qui non si vieta di nominar ciascun, da che si munta nostra sembianza via per la dieta. Questi, e mostrò col dito, è Buona Giunta da Lucca, e quella faccia di là da lui più che l'altre trapunta, ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia. Dal torso fu e purga per digiuno l'anguille di Borsena e la vernaccia. Molti altri mi nomò ad uno, e del nomar parean tutti contenti, sicch'io però non vidi un atto bruno. Vidi per fame a volto usar li denti Ubaldin dalla Pila e Bonifazio, che pasturò col Rocco molte genti. Vidi messer Marchese, che ebbe spazio già di bere a Forlì con men secchezza, e si fu tal che non si sentì sazio. Ma come fa chi guarda e poi s'apprezza più d'un che d'altro, fei a quel da Lucca, che più parea di me voler contezza. El mormorava, e non so che, gentucca, sentiv'io là, ove il sentia la piaga della giustizia che si ripilucca. O anima, diss'io, che par si vaga di parlar meco, fa sì ch'io t'intenda, e te e me col tuo parlare appaga. Femmina è nata, e non porta ancor benda, cominciò el, che ti farà piacere la mia città, com'om che la riprenda. Tu te n'andrai con questo antivedere, se nel mio mormorar prendesti errore, dichiareranti ancor le cose vere. Ma di si veggio qui colui che fore trasse le 9 rime, cominciando, donne, ch'avete intelletto d'amore. E io a lui, mi so un che, quando amor mi ispira, noto, e a quel modo che ditta dentro vo significando. O frate, issa vegg'io disselli, il nodo che notare guittone e me ritenne di qua, dal dolce stil novo ch'i odo. Io veggio ben come le vostre penne di retro al dittator sen vanno strette, che delle nostre certo non avvenne, e qual più a gradire oltre si mette non vede più dall'uno all'altro stilo, e quasi contentato si tacette. Come gli augei che vernan lungo il Nilo, alcuna volta in aere fanno schiera, poi volan più a fretta e vanno in filo, così tutta la gente che lì era, volgendo il viso, raffrettò suo passo, e per magrezza e per voler leggera. E come l'uom che di trottare il lasso lascia andar i compagni, e si passeggia finché si sfoghi la fullar del casso, si lasciò trapassar la santa greggia, forese, e dietro meco sen veniva, dicendo: quando fia ch'io ti riveggia? Non so, rispuosio lui, quant'io mi viva, ma già non fia il tornar mio tanto tosto, ch'io non sia col voler prima alla riva. Però che il loco fui a viver posto, di giorno in giorno più di ben si spolpa, e a trista ruina par disposto. Or va, diss'el, che quei che più n'accolpa vegg'io a coda d'una bestia tratto in ver la valle, ove mai non si scolpa. La bestia ad ogni passo va più ratto, crescendo sempre, finché il percuote e lascia il corpo vilmente disfatto.
Non hanno molto a volger quelle ruote, e drizzò gli occhi al ciel, che ti fia chiaro ciò che il mio dir più dichiarar non puote. Tu ti rimani omai, che il tempo è caro in questo regno, sì ch'io perdo troppo venendo te così a paro, qual esce alcuna volta di gualoppolo cavalier di schiera che cavalchi e va per farsi onor del primo intoppo, tal si partì da noi con maggior valchi, e io rimasi in via con esso i due che fuor del mondo sì gran marescalchi. E quando innanzi a noi intrato fue, che gli occhi miei si fero a lui seguaci, come la mente alle parole sue, parvermi i rami gravidi e vivaci d'un altro pomo, e non molto lontani per esser pur allora volto in laci. Vidi gente sottesso alzar le mani e gridar non so che verso le fronde, quasi bramosi fantolini e vani che pregano e il pregato non risponde, ma per fare esser ben la voglia acuta tien alto lor disio e nol nasconde. Poi si partì, sì come ricreduta, e noi venimmo al grande arbore adesso, che tanti prieghi e lagrime rifiuta. Trapassate oltre, senza farvi presso, legno e più su che fu morso da Eva, e questa pianta si levò da esso. Sì, tra le frasche non so chi diceva, perché Virgilio e Stazio e io, ristretti, oltre andavam dal lato che si leva. Ricordi, vi dicea, di maladetti nei nuvoli formati, che Satolli Teseo combatter co doppi petti, e degli ebrei che al ver si mostran molli, perché noi volle Gedeon compagni, quando inver Madian discese i colli. Sì accostati a lunghi due vivagni passammo, udendo colpe della gola seguite già da miseri guadagni. Poi, rallargati per la strada sola, ben 1000 passi e più ci portar oltre, contemplando ciascun senza parola. Che andate pensando? Sì, voi sol, tre. Subita voce disse, ond'io mi scossi come fan bestie spaventate e poltre, drizzai la testa per veder chi fossi, e giammai non si videro in fornace vetri o metalli sì lucenti e rossi, come io vidi un che dicea, se a voi piace montare in su, qui si convien dar volta, qui ci si va chi vuole andar per pace. L'aspetto suo m'avea la vista tolta, perch'io mi volsi dietro ai miei dottori com'on che va secondo che li ascolta, e quale, annunziatrice degli albori, l'aura di maggio movesi e olezza, tutta impregnata de l'erba e da fiori. Tal mi sentì un vento dar per mezza la fronte, e ben sentì mover la piuma, che fe sentir d'ambrosia l'orezza, e sentì dir beati cui alluma tanto di grazia, che l'amor del gusto nel petto lor troppo disir non fuma, e suriendo sempre quanto è giusto. Legal, legal, legal. Obrigado, Paleta, muito bonito. Bem, então, como sempre, para entrarmos no comentário do canto, nós temos aqui duas imagens. Esta da esquerda aqui, do já famoso Dante Urbinate, né, o volume encomendado pelo Duque de Urbino, Federico da Montefeltro, e realizado em 1478, que hoje se encontra, né, esta cópia, né, ou este original, né, se encontra na Biblioteca Vaticana, em Roma. Então nós temos aqui uma destas cenas, né, a mesma cena repetida nas duas, uma das cenas descritas no canto, que é destas almas todas dizendo, como diz Dante, não sei o que, para ou em direção à árvore, especialmente aos frutos. Então nós temos aqui o Dante Urbinati, e depois nós temos o desenho do Federico Zuccari, né, de mais de um século depois, né, então nós vemos a diferença, né, já estética, né, diferença do traço, do desenho, da concepção, da perspectiva, enfim, nós temos, né, muita diferença entre um desenho e outro, mas ambos são, a meu ver, igualmente belos, né, muito diferentes, mas ambos muito belos. Bom, vamos ver então como é que Dante abre o canto.
Nem a fala o ir, nem o ir a fala mais lenta tornava, mas conversando íamos rápido como navio levado por bom vento. Então aqui Dante abre este canto com uma figura retórica da qual ele gosta muito, porque ele usa várias vezes, né, esta figura que se chama quiasmo. Quiasmo. O que é um quiasmo? É uma repetição com repetição cruzada, com uma inversão, enfim, uma repetição com uma inversão simétrica de termos, exatamente como nós temos aqui, né? Uma repetição da estrutura das palavras com esta inversão simétrica dos termos. Nem a fala o ir, nem o ir a fala mais lenta tornava. Ou seja, o fato de eles falarem, conversarem, não faz com que eles diminuam o passo. E o fato deles continuarem caminhando não diminui o ritmo da conversa. Então, este quiasmo, que é uma belíssima figura retórica, abre o canto informando, naturalmente, que eles continuavam conversando, mas não sabendo da importância de não perder tempo, continuam andando rápido, né? Eles conversando íamos rápido. Então, esclarece o que Asmo já havia declarado. E as sombras que pareciam coisas remortas, pelas fossas dos olhos admiração extraíam de mim, de meu viver cientes. Bem, as sombras que pareciam coisas remortas. Aqui eu mantive o neologismo de Dante, a criação da palavra em Dante, porque elas parecem remortas, ou seja, como se fossem duas vezes mortas. Primeiro porque, naturalmente, são almas, então o corpo já está morto. Mas neste caso específico, as almas estão tão degradadas, estão tão deterioradas pela fome, a aparência das almas, que elas parecem ter morrido mais uma vez, né? Então, ressequidas ou ressecadas, né? E vejam que ele lembra mais uma vez das fossas dos olhos, né? Ele diz, quando o Forese olha para ele, ele diz que lá do fundo dos olhos, né, o Forese o reconhece, olha para ele. Então aqui os olhos, naturalmente, como estas almas estão com a aparência de ser só pele e ossos, embora não sejam nenhum nem outro, né, porque elas são simplesmente um corpo de ar, que, aliás, Estácio vai explicar no próximo canto, no 25, Estácio vai explicar a Dante como esse corpo de ar se forma, né, como se forma, na verdade, a alma humana. Né, Estácio, o próximo canto é um canto doutrinalmente muito importante, justamente por isso. Estácio vai explicar a Dante, e essa é, portanto, a visão científica que Dante quer transmitir aos seus leitores por via da poesia, é a visão científica de Dante sobre a formação da alma humana. Então, no próximo canto, Estácio vai explicar a Dante. E vai explicar justamente em função da curiosidade de Dante sobre como é possível que as almas que não têm consistência emagreçam. As almas que não têm corpo, como podem emagrecer? Esta é uma pergunta legítima que Dante vai fazer no próximo canto, e aí Estácio vai explicar. Mas, por enquanto, nós temos aqui, né, esta aparência das almas extremamente magras, né, as almas raquíticas aqui. Então ele diz que ele despertava a admiração destas almas que o fixavam com o olhar que vem lá do fundo da cabeça. E eu, continuando o meu discurso, disse, ela vai para cima, talvez mais lenta do que faria por alheia razão. Bem, este ela aqui, né, vocês devem lembrar do final do canto anterior, em que Forese, com uma grande ansiedade, pergunta a Dante o que ele está fazendo ali e quem são aquelas almas que o acompanham, que o escoltam. Dante responde primeiro sobre ele mesmo, o que ele está fazendo ali, que ele está vivo, cumprindo a sua missão. Depois, no final do canto, ele apresenta Virgílio e Estácio, sem nomear Estácio, né? Então, aqui ele está continuando o discurso. Ele diz lá no final do canto
esta, e aponta para a alma de Estácio, é a alma pela qual a montanha tremeu agora há pouco, e os hinos, o hino de louvor a Deus se elevou. Continuando esse discurso, então, né, falando da alma de Estácio, diz, ela vai para cima talvez mais lenta do que faria por alheia razão. Então, diz que a alma de Estácio vai mais lenta do que deveria para o paraíso. E é realmente, né, coloquei na nota aqui no comentário, né, é algo absolutamente excepcional que uma alma, por seja lá qual for o motivo, deixe de se apressar para ir para o paraíso, para ir diante do próprio Deus. Né? É algo absolutamente extraordinário que uma alma demore mais do que poderia para ir para o paraíso, para ir à presença de Deus. E isso, esta alma faz isso para desfrutar da companhia de uma outra. É claro que é preciso levar em conta que esta outra alma da qual Estácio quer desfrutar a companhia é a alma do grande Virgílio. Então isso talvez seja uma desculpa razoável, né? Embora ainda haja uma certa contestação de muitos dantistas, especialmente aqueles cristãos mais convictos, né? Achando que isto até tem um certo odor de heresia, né? Que Dante construa essa situação em que uma alma deixe de correr a Deus, de ir ao paraíso, para desfrutar de momentos agradáveis com o seu ídolo pagão, que é Virgílio. Mas é claro que, por outro lado, nós podemos pensar também que este momento com Virgílio faz, de uma certa maneira, parte da felicidade total, da felicidade absoluta que todas as almas desfrutam no paraíso. Então, Estácio tem aqui já uma prévia, digamos assim, desta felicidade total. Né? Algo que ele desejava intensamente ter conhecido o poeta Virgílio e que não aconteceu, porque, naturalmente, eles são de séculos diferentes. Então, agora tem aqui como um prêmio. Há outra possível interpretação também, que é a mais aceita, a de que Virgílio não é, aqui no final do paraíso, um guia suficientemente competente para explicar todas as razões, todos os porquês e os comos a Dante. Então, era preciso ter um outro guia, um consultor, digamos, para o guia Virgílio. E é justamente isso que Estácio faz. Né? Estácio complementa a função de guia de Virgílio. Estácio, inclusive, como eu acabei de dizer, vai ser Estácio a explicar a Dante sobre a formação da alma humana, porque há um componente teológico nesta explicação, que talvez Virgílio não fosse suficientemente qualificado para explanar. Então, há várias razões aqui, né, implicadas nesta decisão de Dante de fazer com que o poeta Estácio retarde um pouco a sua subida ao paraíso para desfrutar da companhia dos dois. A mais viável, mais aceita, mais lógica, mais coerente destas razões é, como eu acabei de dizer, o fato dele complementar a função de guia de Virgílio. Mas, naturalmente, isso é uma questão de interpretação, há outras possibilidades. Bem, e aí Dante, minimamente tendo informado seu amigo Forese sobre aquilo que Forese havia perguntado, muda de assunto e quer agora satisfazer a sua própria curiosidade. Então ele diz, mas diz-me se tu sabes onde está Picarda. Diz-me se eu vejo pessoa digna de nota entre esta gente que tanto me observa. Então, a primeira coisa que ele pergunta agora, depois de saber um pouco da situação do Forese, é sobre sua irmã Picarda, né? Porque Forese e Picarda, como eu já disse, né, eram amigos de Dante. De uma das famílias mais mais influentes e também uma família muito numerosa na cidade de Florença. Né? Tanto que eu
já falei para vocês na semana passada, né? Mas repito, a própria mulher de Dante, a própria esposa de Dante, Gemma Donati, fazia parte dessa família. Era prima, não sei se em primeiro ou em segundo grau, mas de qualquer maneira era prima de Forese, Picarda e Corso Donati. Então Dante pergunta dela. E pergunta se também há, entre todas aquelas almas ali, cuja aparência as torna irreconhecíveis, se há alguma ali digna de ser mencionada, de ser lembrada, de ser depois recordada por Dante no momento de escrever sobre a sua viagem. Forese então responde, primeiro, a minha irmã, que entre bela e boa não sei qual fosse mais, triunfa alegre no alto Olimpo já com sua coroa. Então, Picarda era tão bela quanto era boa. E justamente por sua bondade, ela está já no paraíso. Não se sabe exatamente em que ano Picarda morreu. Há algumas informações um pouco contrastantes em vários comentadores de Dante. Então, não dá para ter certeza quando ela morreu. Foi mais para o final do século, mas não se sabe a data exata. De qualquer maneira, esta é uma daquelas aqueles processos de salvação que duram muito pouco, porque Picarda ficou pouquíssimos anos, né, no purgatório e agora já está no paraíso. E, de fato, Dante vai encontrá-la lá no terceiro canto do paraíso, vai ser a primeira alma com a qual Dante conversa. Naturalmente, eu não estou contando Beatriz, né, que Dante vai encontrar daqui a pouco aqui no paraíso terrestre, né, que é uma alma do paraíso. Mas das almas que Dante vai encontrar, com as quais ele vai conversar, interagir lá no paraíso, Picarda vai ser a primeira de todas. Então, vejam que aqui no purgatório, né, a primeira alma, exceto o guardião do purgatório, que é Catão, é a alma do músico Casella. Então Dante encontra um seu amigo. Lá no paraíso, a primeira alma vai ser, exceto Beatriz, vai ser Picarda, também uma sua amiga. Bem, então Forese responde sobre a sua irmã. Assim disse antes, e depois, respondendo à segunda parte da pergunta de Dante, né? Aqui não se veta nomear ninguém, já que tão depauperado o nosso semblante por via da dieta. Então, é claro, visto que não se pode reconhecer pela aparência, porque todas têm uma aparência cadavérica praticamente, né, sem nenhuma carne, né, só pele e ossos, naturalmente, aparência de pele e ossos, né, porque elas não têm consistência. Então, claro, nenhuma alma é reconhecível dessa maneira. Por isso, toda vez que se quer reconhecer alguma, elas são nomeadas. E aí começa a mostrar, né? Então diz, este, e mostrou com o dedo, é Bonadjunta. Bonadjunta da Luca. Por que duas vezes diz Bonadjunta? Bonadjunta da Luca. Bem, esse era um nome muito comum, especialmente na Toscana, naquela época. Então, como eles não costumavam usar sobrenome, era muito comum indicar a procedência. Então ele vai dizer Bonadjunta, e daí para especificar, Bonadjunta da Luca, ou seja, Bonadjunta da cidade de Luca, que era também um poeta, né? Um juiz, um tabelião, mas aqui neste espaço do purgatório e no espaço que Dante lhe concedeu na história da literatura, ele é reconhecido por ser um poeta. Não um grande poeta. Dante tem lá as suas diferenças em relação à estética do Bonadjunta e não o tem em grande consideração. Nós vamos ver um pouco, né, na conversa dos dois como é que isso funciona, né? Mas Dante não considera o Bonadjunta da Luca um grande poeta. Bom, e depois ele nomeia outro lá. E aquela face para lá dele, mais do que as outras consumidas, teve a Santa Igreja em seus braços. De Tours foi e purga com o jejum as enguias de Bolsena e Avernatia. Bom, então aqui ele aponta mais um papa, né? Diz que foi um papa francês da cidade de Tours. Como é que a gente sabe que foi um papa? Dante diz, teve a igreja em seus braços. Então,
foi um papa. E aqui, é claro, identificado, e este papa é muito bem identificado, porque Dante não é o único a falar da gula deste papa. Ele era muito conhecido por ser extremamente guloso, e especialmente das enguias do Lago de Bolsena. O Lago de Bolsena é na província de Viterbo, que fica ali ao norte de Roma, né? Um pouco para cima de Roma, o Lago de Bolsena. E bem, as enguias do Lago de Bolsena eram consideradas enguias muito boas, muito suculentas, enfim, deliciosas. E este papa era louco pelas enguias do Lago de Bolsena. E muitos autores comentam, havia muitas anedotas, muitas histórias, novelas, poesias, enfim, sobre a gula do Papa Martino IV, que é justamente este Papa francês, né, chamado Simon de Brie, que foi Papa no começo da década de 80, do século XIII, então de 1281 a 1285, ele foi Papa por quase 5 anos. E, inclusive, tem uma das anedotas, e que quase todos os comentadores de Dante reproduzem, é que quando ele morreu, alguém, um anônimo, escreveu em versos um epitáfio para ele, que dizia: felizes estão as enguias de Bolsena, porque morreu aquele que era mais ou menos, que era o terror delas. Com outras palavras, mas enfim, o conteúdo é esse. Então, ele era famoso por isso. Bom, aqui, é claro que o Papa é um personagem famoso, mas esses personagens que Dante coloca aqui, na verdade, eles não são especialmente importantes, cada um por aquilo que foi, por aquilo que fez, aquilo que escreveu, que disse, enfim. Eles são muito mais, como dizer, figurantes, que valem como tipos para marcar o pecado, para marcar aquele que foi um guloso. Então, assim, o Papa Martino IV, representante de uma categoria que Dante critica muito, e não só Dante, porque isso era realmente um motivo, um lugar comum da literatura do século de Dante, a crítica à gula e à cobiça, à avareza dos eclesiásticos. Então, aqui, Dante apresenta este Papa Martino IV como um exemplo disso. E aí diz: muitos outros me nomeou um por um, e do nomear pareciam todos contentes, tanto que eu por isso não vi nenhum gesto contrário. Então, nenhum deles se envergonha ou se irrita por ser nomeado, como acontecia até frequentemente no inferno, que algumas almas se revoltavam, se irritavam profundamente ao serem nomeadas, ao serem indicadas. Bem, aqui, vi pela fome em vão usar os dentes, o Baldim da Lapila e Bonifácio, que pastoreou com o báculo muitas gentes. Vi o senhor Marquese, que teve espaço para beber em Forli com menos secura, e foi tal que nunca se sentiu saciado. Então, aqui ele nomeia mais alguns destes personagens que, como eu disse, não são em si importantes, não tem uma grande importância histórica, né? E provavelmente não seriam lembrados se não tivessem sido imortalizados por Dante na sua poesia. Então, a gente tem aqui o Baldim da Lapila, né? Tem uma certa importância na sua época, era conhecido, né, como guloso, era um nobre, e ele é conhecido também porque é o pai do famigerado arcebispo Ruggeri, que nós já encontramos, e este sim, tornado absolutamente famoso pela poesia de Dante, porque ele é a contraparte, né, da dupla com o conde Ugolino, né, naquele tremendo, grotesco final do inferno, em que Dante encontra o conde Ugolino roendo
a nuca, a cabeça, o cérebro do arcebispo Ruggeri, que o havia trancafiado na torre junto com filhos e netos e fez com que eles morressem de fome. Então, o famoso canto do Conde Ugolino, né, o Conde Ugolino está lá roendo, mastigando cabeça, cérebro, enfim, do arcebispo Ruggeri, filho deste Ubaldin dalla Pila. Então, é um personagem conhecido na época, mas principalmente por ser pai do arcebispo Ruggeri. E depois este Bonifácio Fieschi, era um arcebispo de Ravenna, também, se não fosse pelo fato de Dante o ter eternizado aqui na poesia, não seria muito conhecido. É um personagem sem importância na história. Assim como este marquês, né, esse Marchese degli Argugliosi, da cidade de Forlì, também conhecido pela sua gula. Mas vejam, como eu disse, são tipos, são exemplos, são figurantes que Dante coloca aqui porque ele precisa colocar alguns exemplos. Então, daqueles conhecidos na sua época, ele escolhe alguns, talvez os que tenham, que mais se adaptem à sua intenção, mas não são personagens especialmente importantes. Tanto que o próprio Dante diz, no próximo verso ali, mas como quem olha e depois se interessa mais de um do que de outro, então vejo que nem ele mesmo se interessa muito por estes, né? E ele diz, tá, esses todos estão ali, tá, eu vi, Forese me indicou, mas não me interessa tanto. Então ele diz, como quem se interessa mais de um do que de outro, fiz ao de Luca. Então ele se interessou por aquele de Luca, que mais parecia de mim querer conhecer. Então, de todos esses, Dante diz, nenhum deles era muito importante. E por isso eu prestei mais atenção naquele de Luca, e vejam que ele indica aqui, ao de Luca ali, de uma maneira não tão respeitosa assim, né? Aquele de Luca, como se fosse, né, um qualquer. Bem, isso, segundo todos os comentadores, especialmente aqueles mais próximos da época de Dante, é porque Dante realmente não respeitava muito o Bonagiunta da Luca. Não o respeitava como poeta, não como pessoa, mas como poeta, porque ele realmente não era um dos grandes poetas. Ele tem uma certa importância, mas a importância dele está principalmente no fato de ter sido, provavelmente, o primeiro poeta a renovar a poesia toscana, porque ele introduz na poesia toscana os modos de poetar da poesia siciliana. Bom, e aqui tem um pouco de história da literatura, história da poesia na Itália. A primeira poesia em língua vulgar, ou seja, não em latim, não em provençal, a primeira poesia que nós podemos chamar de verdadeiramente nacional na Itália é a poesia da escola siciliana, que acontece ali na primeira metade do século XIII. E, essencialmente, nós temos ali muitos poetas provençais que emigraram para a Sicília. Então, a poesia siciliana desta época, ela é muito quase uma tradução e adaptação da poesia provençal, só que realizada em língua, em siciliano culto e sobre temas mais locais. Então, ali nós temos o primeiro movimento poético nacional da Itália, a poesia siciliana. Bem, a poesia siciliana, depois da morte do depois da morte do Frederico II, do imperador, que era o grande mecenas de todos esses artistas intelectuais, há uma debandada, um êxodo, principalmente em direção à Toscana, especialmente Florença, cidade mais rica, que tinha, portanto, poder de absorver estes artistas intelectuais. E ali, justamente nesse transplante da poesia siciliana para a poesia toscana, o Bonagiunta da Luca teve uma grande importância. Foi o primeiro poeta a traduzir, digamos assim, para o toscano
os temas e os modos de escrever poesia dos sicilianos. Esse novo modo de fazer poesia ficou conhecido como a escola siculo-toscana. Bonagiunta da Luca é provavelmente o primeiro destes poetas siculo-toscanos, ou seja, siciliano-toscano. Então, esta é a importância do Bonagiunta da Luca. Ele murmurava, e não sei o que de gentuca ouvia eu lá, onde ele sentia a chaga da justiça que assim os consuma. Então ele murmurava, quer dizer, ele não conseguia nem falar muito, provavelmente por causa da fome e da sede que ressecavam a sua garganta, que fechavam a sua garganta, porque ele diz lá, não sei o que de gentuca ouviu lá, onde ele sentia a chaga da justiça que assim os consuma. Ou seja, na garganta mesmo, né? Que é onde ele sentia a chaga, a ferida, a dor, né? Porque eles têm muita fome, muita sede. Então ele murmurava, não falava muito claramente, e aí o Dante vai intimá-lo a falar melhor, né? Bom, o que é essa gentuca? Provavelmente é a referência a uma mulher que vai hospedar Dante na cidade de Luca. E é bem provável, mas isso não é certeza, absolutamente não há documentos, não há fontes confiáveis para que nós possamos afirmar. Então eu só repito o que a maioria dos estudiosos de Dante diz. Provavelmente Dante teve um caso amoroso com esta mulher chamada Gentuca. Bom, o que autoriza a pensar assim? Claro, um pouco a história e esse comentário do Bonagiunta da Luca, que vai dizer que esta mulher vai fazer com que Dante mude de ideia sobre a sua cidade. Que Dante, que era guelfo branco, tinha uma certa aversão pela cidade de Luca, que era uma cidade guelfa negra. Então, Dante era adversário, a cidade de Florença era adversária, quando Florença era guelfa branca, era adversária de Luca, guelfa negra. Dante, guelfo branco, adversário dos guelfos negros de Luca. Então Dante tinha uma péssima ideia de Luca. Inclusive, os trapaceiros que estão lá no inferno, né, ele faz menção várias vezes à cidade de Luca. Os trapaceiros que estão lá são especialmente da cidade de Luca. Bom, então o Bonagiunta vai dizer que esta mulher vai fazer com que Dante mude de ideia, com que a cidade de Luca passe a agradar a Dante. Então, e depois uma reprimenda que Beatriz vai dar em Dante, lá no Paraíso Terrestre, que está praticamente certo, ligada a esta menção e algumas outras. Então, isso autoriza, de uma certa maneira, a pensar que sim, esta mulher foi muito importante para Dante na cidade de Luca, e este muito importante pode incluir um caso amoroso. Bom, isso é dito naturalmente como profecia, né? Coisa que vai acontecer ainda depois de alguns anos, né, após a viagem de Dante aqui em 1300. E Dante, de uma certa maneira, ou irritado ou incomodado, pelo menos, de não entender direito o que esta alma está falando, pede que ela seja mais clara, que ela fale ou mais alto, ou seja mais explícito, mais específico, enfim, Dante quer entender o que esta alma falou sobre Gentuca, né? Porque ele ficou curioso. E aí ele diz, também não extremamente cortês, não extremamente educado, diz, ô alma, disse eu, que parece tão desejosa de falar comigo, faz que eu te entenda, e a ti e a mim com o teu falar satisfaz. Então Dante diz, se você quer dizer algo, diga logo, mas diga bem, bendito para que eu entenda. Então, aqui, talvez na tradução a coisa se perca um pouquinho, mas no original dá para entender que Dante não está muito contente, ou não está muito, como dizer, satisfeito, pelo menos, com aquilo que esta alma diz e pede esclarecimento. De uma certa maneira, intima a alma do Bonagiunta a ser mais claro. E aí ele vai dizer explicitamente, mulher já nasceu e não porta ainda véu. Bom, não porta véu
que mulheres portavam véu. Isso fazia parte da legislação da maior parte das cidades nessa época. Era uma questão legal. As mulheres casadas tinham que usar o véu negro e as viúvas o véu branco. Isso era lei, não era uma questão de moda ou de estilo, de preferência. Uma mulher casada tinha que usar véu, era lei. O véu das casadas era negro, o véu das viúvas era branco. Antes de se casar, elas não usavam véus. Então, é isso que ele diz aqui, né? Mulher já nasceu e não porta ainda véu. Então, ainda solteira, começou ele, que te fará aprazer a minha cidade, embora dela falem mal. Então, aqui está esta referência, que é, claro, muito fácil de interpretar, né, que Dante vai encontrar esta mulher e vai ter uma relação com ela. É claro que outros, um pouco mais moralistas, talvez, defendem que esta relação não é uma relação passional, não é uma relação amorosa, mas que simplesmente esta mulher vai acolher Dante no seu exílio e vai tratá-lo bem, assim como muitos outros senhores em várias outras cidades acolhem Dante e o tratam bem. Bem, é um pouco discutível isso, porque realmente não há fontes, mas o fato de que depois Beatriz vai repreender Dante pelos seus casos amorosos ou por ter se dado a outras paixões, permite esta interpretação. Bem, então, Buonaggiunta faz esta profecia de que Dante vai encontrar uma mulher na cidade de Lucca e esta mulher vai fazer com que Dante mude de ideia sobre a cidade e passe a gostar, a apreciar a cidade de Lucca. E diz, tu irás embora com esta previsão. Se o meu murmurar entendeste errado, te esclarecerão ainda as coisas verdadeiras. Então ele diz isso e não dá mais detalhes, né? Ele diz, tu irás embora com esta previsão. E ponto final. A previsão não é muito específica, é um pouco obscura, mas aparentemente o Buonaggiunta não quer ou não pode dar mais detalhes. Isso vai se repetir depois, mais para o final do canto. Então, nós podemos até deduzir, podemos inferir a partir destas duas situações, de que as almas não podem realmente dar maiores detalhes sobre estas previsões que fazem a Dante. Bem, encerrado isso, o Buonaggiunta vai mudar o tema do discurso. E aí ele faz aqui uma introdução um pouco retórica, né? Porque vejam que é um pouco contraditório até o que ele vai dizer. Mas disse eu vejo aqui aquele que publicou as novas rimas, começando Donne qu'avete intelletto d'amore. Bom, ele acabou de fazer uma previsão sobre o futuro de Dante, dizendo que Dante vai encontrar uma mulher na sua cidade, Lucca. Então ele sabe muito bem quem é Dante. Sabe muito bem. Esta previsão, embora não tenha detalhes, é específica para Dante. E aí ele diz, mas disse eu vejo aqui aquele que publicou as novas rimas. É claro que é aquele, ele sabe disso. Então esta é naturalmente somente uma forma retórica, um pouco não direto ao ponto, mas faz um pequeno contorno para mudar de assunto e direcionar a conversa para a poesia. E aí ele pergunta, então, né, se Dante é aquele que publicou as novas rimas, significando aquele que inaugurou um novo modo de fazer poesia, começando com Donne qu'avete intelletto d'amore. Bom, esta canção, Donne qu'avete intelletto d'amore, que significa, eu coloquei ali ao lado, né, na nota, mulheres que têm conhecimento do amor. Ou seja, mulheres que entendem de amor, que sabem o que é o amor, que já foram ou que estão apaixonadas. Então, este é o primeiro verso desta canção, que faz parte da primeira obra orgânica, livro, né, do primeiro livro de Dante, que é
a Vita Nova, que é a obra mais juvenil de Dante, lá dos anos 1290 ainda, da década de 90, né, 1293, 95, em que Dante conta toda a sua história, desde que ele conheceu Beatriz, se apaixonou perdidamente aos 9 anos de idade, depois, enfim, todas as vezes que a reencontrou, até o momento em que Beatriz morre, e Dante promete que não vai mais falar dela até que ele esteja em condições de dizer sobre ela aquilo que jamais foi dito sobre mulher alguma. Então, isso é lido por todos os estudiosos como uma referência à Divina Comédia. Né? Então, ele só volta a falar de Beatriz aqui na Divina Comédia, quando ele já é o maior poeta da sua geração e de todas as gerações que já poetaram em língua vulgar na Itália. Então, Dante parece ter sentido essa necessidade de crescer como poeta, de se autoafirmar para ser o número um, para ser o melhor de todos, porque somente assim ele seria digno de falar novamente, de fazer poesia novamente sobre a sua amada e idolatrada musa Beatriz. Então, esta obra, a Vita Nova, é a obra em que ele conta toda a sua história de amor por Beatriz. Bem, é um prosímetro. O que é um prosímetro? É uma obra que mistura poesia e prosa. Né? E a Vita Nova é assim, são 31 obras poéticas que Dante comenta ao longo, né, do texto. E esta canção, né, Donne che avete intelletto d'amore, é a primeira das das 5 canções que tem na Vita Nova. Não é a primeira poesia, né? Acho que é a 10ª, se eu não me engano, tem acho que 8 sonetos e mais uma balada antes, né? Então esta canção aqui está no capítulo 19 da Vita Nova. Tem pelo menos 8 sonetos antes e me parece que também uma balada. Então, mas é a primeira canção, né? Nesta forma de canção. E marca um momento de virada, um momento de mudança da perspectiva do poeta em relação à mulher amada, aquela mulher que é a sua musa cantada por todos. E é realmente uma mudança que vai marcar isto que é o dolce stil novo. Então, para muitos, esta canção é o registro de nascimento do dolce stil novo. Porque nesta canção, Dante muda um pouco a perspectiva do poeta em relação à sua amada. Vejam que em toda a poesia, praticamente, a poesia de amor provençal, a poesia de amor da escola siciliana, a poesia de amor da escola siculo-toscana, ou seja, a poesia no modelo siciliano, mas já feita na Toscana, do qual Bonaggiunta é o iniciador. Em toda essa poesia de amor precedente, então, provençal, siciliana, siculo-toscana, o poeta, o cantor da mulher amada, se dirige diretamente a ela, como se estivesse falando diretamente a ela. Então, manifestando o seu amor e esperando que ela ouça e que ela se encante e que ela dê uma resposta, que seja um sorriso, que seja um olhar, que seja uma saudação ao poeta. Então, até este momento, é isso que acontece, é essa a posição do poeta em relação à mulher amada. Nesta canção, Dante muda este lugar comum, este esquema tradicional, convencional de cantar a mulher amada. E ele não canta mais a ela, para ela, diretamente, diante da mulher amada, mas ele começa a cantar sobre. E o destinatário dessa poesia, então, que não é mais a sua amada, o destinatário são estas mulheres que conhecem o amor, mulheres que entendem o amor. Então é um destinatário para o qual ele canta, explicando, tentando
dar vazão a tudo aquilo que ele sente pela mulher amada, elogiando, louvando, enumerando as suas inigualáveis qualidades, para que as outras se enterneçam também, que elas se emocionem com aquilo que ele sente pela sua amada. E depois, claro, no final dessa canção, ele pede que, de uma maneira ou de outra, esta sua canção chegue até Beatriz, até a sua amada, né, através destas outras mulheres que são o verdadeiro destinatário. Bem, então aqui um pouco desta mudança de perspectiva da velha poesia, aquela de Bonagiunta da Lucca, em relação à nova poesia de Dante, né? É uma mudança estrutural, é uma mudança filosófica, é uma mudança de ponto de vista, de perspectiva, mas é uma mudança também de nível, de vocabulário, de nível estético, nível artístico. Né? Dante eleva, não só Dante, Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, Dante, os poetas do Dolce Stil Nuovo elevam muito o nível da poesia daquela época. Então, respondendo, né, o Bonagiunta aqui pergunta, então, pergunta não, ele diz, né, mas diz se eu vejo aqui aquele que publicou as novas rimas. E Dante diz, com estes versos que são antológicos, né, são conhecidos por todos os estudiosos de literatura italiana, de poesia, enfim, em que Dante manifesta a novidade essencial do doce estilo novo, né, o dolce estilo novo. Eu sou um que, quando amor me inspira, anoto, e daquele modo que ele dita dentro, vou manifestando. Então, sou um que, quando o amor me inspira, então, primeiro, eu escrevo quando o amor me inspira. Não escrevo por qualquer motivo. Não escrevo só para manter uma correspondência com outros poetas, para fazer uma bela figura diante de outros. Eu escrevo quando sinto. Quando sinto, como dizer, autenticamente, legitimamente inspirado pelo amor. Eu escrevo aquilo que o amor me inspira no coração, né? Aquilo que ele me dita dentro, como se o amor fosse aquele que dita e ele simplesmente ouve, anota e depois manifesta. É isso que ele diz aqui, né? Sou um que, quando o amor me inspira, anoto mentalmente, né? E daquele modo que ele dita dentro do coração, eu vou manifestando. Então, escreve sob inspiração direta do amor, o que é muito diferente daquilo que faziam os poetas como Bonagiunta da escola siculo-toscana, que repetiam esquemas retóricos que eram ainda dos poetas provençais, que foram adaptados pelos sicilianos e readaptados pelos toscanos, aqui imitando os sicilianos. Então, esquemas convencionais e lugares comuns repetidos já há séculos. Era isso que a escola siculo-toscana do Bonagiunta fazia. E Dante diz, eu não fiz nada disso. Eu sou um que escrevo sob inspiração direta, legítima, autêntica e sincera do amor, sem repetir módulos convencionais e lugares comuns. Então, estes versos são absolutamente memoráveis e antológicos, porque são a definição daquilo que faziam os poetas do Dolce Stil Nuovo, na visão de Dante, é claro. E aí o Bonagiunta vai dizer, então, ó irmão, agora eu vejo, disse ele, o nó que o Notaro e Guitone a mim manteve aquém do Dolce Stil Novo que eu ouço. Eu vejo bem como as vossas penas atrás do ditador seguem fielmente, o que as nossas certamente não ocorreu. Então aqui está o momento em que é batizado o movimento poético, ou a escola poética, que depois toda a história da literatura manteve. Né? Nós não sabemos se, naquela época, os poetas se diziam participantes de um movimento poético, de uma escola poética, que tinha esse nome, Dolce Stil Novo.
Aparentemente não, porque não há absolutamente nenhuma outra referência a isso. É somente aqui, neste verso 57 do canto 24 do Purgatório, que essa expressão dolce stil novo é utilizada. Então, daqui surge o nome desta escola poética, desse movimento, deste modo de fazer poesia, do qual, naturalmente, Dante Alighieri é o maior expoente. O iniciador desse movimento, dessa escola, desse modo diferente de poetar, é Guido Guinizelli, que é um poeta de Bolonha, que depois vai ser seguido pelo Guido Cavalcanti, outro poeta e melhor amigo de Dante, e depois pelo próprio Dante. Então, estes três são os grandes expoentes, né, do Dolce Stil Nuovo. Guido Guinizelli, de Bolonha, Guido Cavalcanti, de Florença, e Dante Alighieri, também de Florença. Então, aqui está a definição, né, desse movimento. E ele diz, agora eu vejo o nó, ou seja, o obstáculo, a barreira, que o Notaro e Guitone e a mim manteve aquém, abaixo deste Dolce Stil Nuovo. Bom, então ele nomeia dois ali, né? O Notaro, assim era conhecido um poeta da escola siciliana, da cidade de Lentini. Então o nome dele era Giacomo, né? Ou Giacomo, também conhecido como Jacopo da Lentini. Né? Lentini é uma cidade siciliana, aliás, ali próxima até de Siracusa, a cidade da nossa querida Pauleta, na província de Siracusa. Então, esse Notaro é um tabelião, né? Notaro é notaio, a forma, né, italiana antiga para tabelião. E ele é um dos grandes poetas da escola siciliana e é considerado o inventor da forma soneto, que por séculos e séculos e séculos tem sido usado, né, em todas as línguas ocidentais, né, talvez seja a forma definida, a forma estável de poesia mais utilizada. Então, o Jacopo da Lentini é considerado o inventor do soneto, um poeta siciliano. E depois o Guitone d'Arezzo é o maior expoente desta escola siculo-toscana. Não é o primeiro, né? Ele é mais velho, em torno de 15 anos, ele é mais novo, em torno de 15 anos mais novo do que o Bonagiunta da Lucca. Então, o Bonagiunta provavelmente foi aquele que introduziu a poesia siciliana na Toscana, traduzindo alguns autores e escrevendo em vulgar toscano, mas imitando o modo de fazer poesia dos sicilianos. Então, o Bonagiunta da Lucca foi o introdutor, mas o Guitone d'Arezzo, né, da cidade de Arezzo, foi o maior expoente dessa poesia. Então ele diz, agora eu entendo o que manteve o Jacopo da Lentini, o Guitone d'Arezzo, e eu mesmo, abaixo, aquém deste doce estilo novo das rimas de Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. E diz, eu vejo bem como as vossas penas atrás do ditador... Lembro, né? Nos versos precedentes, Dante diz, eu sou um que, quando o amor me inspira, anoto. E, naquele modo em que ele dita dentro do coração, vou manifestando. Então, o ditador, aquele que dita, mas não no ditador no sentido de tirano, né? O ditador é aquele que faz o ditado. Então, é como se Dante e estes outros poetas deste movimento Dolce Stil Novo fossem simplesmente os escribas, né? Eles ouvem o que o amor está ditando e transcrevem, né? Ou escrevem, manifestam. Então é isso, né? Ele diz, eu vejo bem como as vossas penas atrás do ditador seguem fielmente, o que as nossas certamente não ocorreu. Então, Bonagiunta concorda que a sua poesia não era inspirada autenticamente pelo amor, mesmo porque a concepção de amor muda radicalmente nesses dois movimentos poéticos, porque tanto a escola provençal, né, a poesia provençal, quanto a poesia siciliana, quanto depois esta siculo-toscana, entendiam o amor
muito mais na sua dimensão de paixão sensual. E o Dolce Stil Nuovo entende o amor muito mais sob uma perspectiva filosófica ou intelectual, o amor como princípio fundamental de tudo, como essência fundamental. E especialmente o amor, esse amor nobre, entendido justamente ao conceito de nobreza, é importante nesta ideia de amor. Nobreza não hereditária, não de títulos, nobreza de espírito. É uma nobreza que está ligado a esse conceito de gentileza, que para Dante significa educação, significa cultura, significa uma condição moral e espiritual elevada, significa, enfim, uma espiritualidade e uma cultura. Por isso que o destinatário dessa canção de Dante é as mulheres que entendem de amor, aquelas que são refinadas, aquelas que têm uma nobreza e uma gentileza espiritual, que são capazes de entender filosoficamente o que é o amor. O amor como virtude, não como paixão sensual. Porque é justamente esse o ponto de vista muito especial do Dolce Stil Nuovo. O amor é visto como uma virtude e a mulher como um ser intermediário entre o homem e Deus. Tanto que se fala comumente da mulher do Dolce Stil Nuovo como mulher anjo. Né? A mulher que é o ser intermediário, capaz de despertar no homem somente sentimentos positivos, um sentimento de admiração, que começa pela admiração à beleza desta mulher, mas passa da admiração pela beleza à admiração pela perfeição da mulher, que é um reflexo da perfeição de Deus, a perfeição da natureza que criou essa mulher e, portanto, de Deus que criou a natureza que criou esta mulher. Então, esta mulher faz com que todos aqueles que a admirem se sintam elevados espiritualmente. Então, o amor é visto como esta virtude que tem este potencial de elevação e que pode levar os homens a Deus. Esta é uma diferença total em relação à perspectiva filosófica do amor entre a poesia antiga e a poesia nova do Dolce Stil Nuovo. Então, é isso. E o que o Bonaggiunta está dizendo a Dante aqui, agora eu vejo bem, né, que as vossas penas atrás do ditador do amor seguem fielmente, o que as nossas certamente não ocorreu. Porque na poesia anterior, o amor era visto principalmente como paixão sensual e era retratado principalmente utilizando módulos, utilizando lugares comuns, utilizando esquemas convencionais, retóricos convencionais, que só repetiam lugares comuns. Claro, com uma certa criatividade, com uma certa inventividade, fantasia, mas não tinham a intenção de exprimir fielmente os movimentos da alma e do coração. Né? Então, sem a legitimidade, sem a autenticidade, sem a sinceridade deste amor cantado pelos poetas do Dolce Stil Nuovo. E aí tem um golpe de misericórdia de Dante sobre este pobre poeta Bonaggiunta da Lucca, que não tinha qualidade suficiente para ser apreciado por Dante. Lá na sua obra de cunho linguístico, né, o primeiro tratado de linguística moderna do Ocidente, que é o De Vulgare Eloquentia, né, sobre a língua vulgar, Dante fala de muitos poetas, né, elogiando às vezes, criticando às vezes. Bem, Bonaggiunta da Lucca é um daqueles que ele critica, né, por ter se limitado a usar uma língua municipal, ou seja, ficar fechado na língua, no dialeto, né, mesmo que seja o vulgar ilustre de Lucca, mas ficar fechado no dialeto de Lucca e não se abrir para uma possibilidade de ampliar essa língua. Então Dante critica o Bonaggiunta lá,
como um poeta de segunda categoria. E aqui vejam, depois de tudo isso que o Bonadjunta acabou de dizer, que agora ele entende a diferença entre a antiga poesia que ele fazia, ele, o Guittone d'Arezzo e os sicilianos, em relação à poesia que fazia Dante, ele diz que agora ele entende. Mas vejam que, aqui vem o golpe de misericórdia de Dante, né, que eu disse. Ele continua dizendo ali, o Bonadjunta, né? E quem a proceder mais além se põe, não vê mais entre um e outro estilo. E quase contente calou-se. Bem, então ele diz que, agora que Dante falou que a diferença entre eles é o tratamento do amor, e que, fora isso, não há outras diferenças entre a antiga poesia e essa nova, dá a entender que realmente ele não entendeu grande coisa, né? Porque a diferença é muito mais, é muito maior, né? Eu não vou agora me repetir, mas tudo isso que eu disse das diferenças da poesia do Dolce Stil Nuovo em relação à antiga, parece que o Bonadjunta realmente não chega a entender tudo isso. E aí Dante, com uma palavra, vejam, ele diz, e quase contente, calou-se. Esse quase aqui é referido ao contente, quase contente. Por que quase contente? Porque dá a entender que, embora o Bonadjunta tenha dito isso, que ele vê a diferença, primeiro, ele pode não estar bem contente por saber que ele não foi um grande poeta. E Dante não o considera realmente um grande poeta. Um poeta mediano, né? Digamos, Dante o considera. Mas também, depois disso que ele falou aqui, ele provavelmente vê a reação de Dante, que Dante percebe que ele não entendeu profundamente. Então, por ele não ter entendido, é que ele está quase contente. Porque até agora parece que ele não entende a diferença profunda, né, filosófica, estética, desses dois modos de fazer poesia. Bem, já falei demais sobre isso, né, porque eu me entusiasmo, né, porque eu podia falar a noite inteira sobre isso, né, esta passagem e sobre estes modos de fazer poesia que fazem parte da história da literatura, né, que são extremamente interessantes. Seria muito interessante analisar realmente os poemas em si, né, o que escreveram, especialmente aqui, né, o Guittone d'Arezzo e o Bonadjunta da Lucca, depois o que escreveram Guido Cavalcanti e Dante Alighieri. Né? Fazer uma comparação entre os sonetos, por exemplo, desses quatro, é algo extremamente interessante, e aí a gente percebe isso que ficou só na teoria aqui, a gente percebe muito na prática, né, como isso funciona. Então isso, para quem se interessar, é um ótimo exercício de leitura e interpretação e reflexão sobre a poesia. Bem, aí encerrou então esse discurso e Dante vai adiante, né? Aqui nós temos, né, um belíssimo esboço do Botticelli para o canto 24, né, do Purgatório aqui, em que nós temos aí Dante e Virgílio, essas almas todas debaixo da árvore, como Dante descreve aqui, e um outro grupo de almas se aproximando ali. Bem, Dante diz então, como os pássaros que invernam ao longo do Nilo, às vezes no ar formam bandos, depois voam mais depressa e vão em fila, assim toda a gente que ali estava, voltando o rosto, apressou seu passo, seja por magreza, seja por querer leve. Então, depois de ouvirem essa conversa toda, né, porque uma das almas estava conversando com Dante, mas fazia parte de um grupo, né? O Bonadjunta está dentro deste grupo de almas, em que está ali também o Martino IV, também, enfim, os outros. E agora, eles parece que não podem permanecer muito tempo parados, né? Então eles vão embora, e Dante diz então, e como alguém que de trotar está cansado, deixa ir os companheiros e passeia até que se desafogue o fôlego no peito. Bem, então aqui a gente já deduz, né, como vai se concluir esta fala de Dante, né? Ele diz, então, que todo esse grupo agora apressa o passo e vai adiante, porque eles não podem ficar parados. Mas, como alguém que está mais cansado, que vai deixando passar a gente já adivinha, né, que quem está ficando para trás aqui é o Forese Donati, que é o amigo de Dante, né? Então o Forese deixa as outras almas irem passando e vai ficando mais para trás.
que lembra a situação de outras almas, especialmente lá no inferno, né? O Brunetto Latini, por exemplo, né, que é o grande mestre de Dante, que ele encontra lá no canto 15, entre os sodomitas, que faz a mesma coisa, né? Vai ficando para trás e depois sai correndo. Né? Aqui também a gente vai ver que o encontro com o Forese vai ser da mesma maneira, né? O Forese depois sai disparado, né? Correndo para se reunir ao seu grupo. Então diz, assim deixou passar o santo rebanho Forese, e atrás comigo vinha dizendo, quando será que eu te revejo? Então aqui a pergunta é mais delicada um pouco de Forese, né? Na verdade o Forese está dizendo, quando será que você vai morrer? Né? Quando será que eu te revejo? Então, Forese imagina que Dante vai morrer, vai voltar para o purgatório. Dante provavelmente não vai permanecer muito tempo aqui no terraço dos gulosos, porque o próprio Dante diz que não era um guloso, né? Ele era muito comedido, né? na sua alimentação, mas de qualquer maneira vai passar por aqui, né? Então Forese já está pensando no futuro, quando será que eu te revejo? E vejam que as almas têm uma certa visão do futuro, mas não sabem tudo, né? Porque senão o Forese não precisava perguntar. E aqui, é claro, Dante também é uma pergunta um pouco inútil, no sentido de que Dante também não sabe quando ele vai morrer. Né? Então, nesse sentido, a pergunta é um pouco ingênua até, porque qual é o motivo desta pergunta? Qual é a razão desta pergunta? É dar ensejo a Dante de fazer uma crítica a Florença e falar do seu próximo exílio, né, do abandono da cidade. Né? Então, é só isso. Né? Ele coloca na boca de Forese esta pergunta para poder dizer aquilo que ele quer. Não porque a pergunta seja realmente respondível, digamos. Porque se Forese, que tem uma certa visão do futuro, que acabou de fazer uma previsão, o Bonadjunta acabou de fazer uma previsão, né, sobre a Gentuca, que Dante vai encontrar em Luca, etc. E Forese aqui vai fazer uma previsão também sobre o seu próprio irmão, mas não sabe do futuro de Dante. Então é algo um pouco contraditório aqui, né? Então a função desta pergunta não é nada além de dar o ensejo a Dante de dizer, de fazer esta crítica. Então, respondendo, né? Quando será que eu te revejo? Não sei, respondi eu a ele. Quanto vou viver? Mas já não será o meu retorno tão cedo que eu não chegue com o querer antes à margem. Então ele diz, não sei quando vou morrer, mas seja lá quando for, vai ser já mais tarde do que o meu desejo de chegar à margem, ou à margem do rio Tibre, ou à margem da praia do Purgatório, né? Então, uma das duas, né? A margem do rio Tibre é onde as almas dos mortos se reúnem para serem recolhidas pelo anjo barqueiro que vai levá-las de barco até a praia do Purgatório. Então aqui Dante diz, não importa quando eu vou morrer, o meu querer, o meu desejo de chegar à margem do rio Tibre vai chegar antes do que a minha morte. Por quê? Agora vem a crítica aqui, né? Porque o lugar em que fui a viver posto, Florença, dia a dia mais de bem se despoja, e a triste ruína parece disposto. Então, mais uma pequena crítica a Florença, né? Desta vez não é tão violenta, não é tão extensa, mas ele diz, né? Florença, o lugar em que ele nasceu, em que ele vive, a cada dia fica mais carente de bens, ou seja, é uma cidade que pratica cada vez mais o mal. E, como forma final, ele diz, a triste ruína parece disposto. Bem, aí esse discurso sobre Florença e sobre a ruína de Florença, sobre a degradação de Florença, a corrupção de Florença, leva o Forese a fazer a sua previsão, a sua profecia sobre o próprio irmão. Por que o próprio irmão? Porque o irmão de Forese, Corso Donati, é o chefe, o líder dos guelfos negros, que na visão de Dante são os responsáveis, os maiores responsáveis, não os únicos, mas os maiores responsáveis
por essa degeneração, por essa degradação, pela corrupção de Florença. Então, o Forese Donati vai dizer, mas já, disse ele, aquele que mais tem culpa, vejo pela cauda de uma besta arrastado em direção ao vale onde jamais se desculpa. A besta, a cada passo, vai mais rápido, crescendo sempre, até que ela o agride e deixa o corpo horrivelmente desfeito. Bem, então, aqui, Forese está fazendo a profecia da morte do seu irmão, né, o Corso Donati, então, que era, além de adversário, inimigo, né? Dante considera Corso um inimigo. E fala da morte dele, que vai acontecer em 1308, e daí, segundo, não todos, mas a maior parte dos comentadores de Dante e dos historiadores, né, dos cronistas da época, o Corso Donati, depois que os guelfos negros assumiram o poder em Florença, foi se fortalecendo cada vez mais e tentou, em 1308, assumir a senhoria da cidade, ou seja, ser o líder, o tirano absoluto. E aí ele foi contrastado por grande parte do seu próprio partido, dos guelfos negros, e foi julgado e condenado à prisão ou ao exílio. E aí ele fugiu para não ser preso. E nessa fuga ele foi perseguido, foi alcançado, foi preso, e depois, tentando fugir desses que o haviam prendido, ele partiu a galope do cavalo, caiu do cavalo e ficou com um pé enroscado, e aí foi arrastado por esse cavalo até morrer. Então, esta é a história que se conta normalmente. Quase todos. Bem, há outra versão em que ele não estava tentando fugir e caiu do cavalo, e estava com as mãos amarradas, né? Portanto, caiu do cavalo e ficou preso só pelo pé. Não foi... uma das histórias é essa. Outra versão diz que ele foi amarrado propositalmente à cauda de um cavalo e foi arrastado pela cidade como punição, como pena de morte. E isso não era uma invenção nova, né? Este era um método, era um castigo, era uma punição, uma pena normalmente aplicada aos assassinos e aos traidores. Eles eram amarrados, tinham as mãos e os pés amarrados e eram amarrados à cauda de um cavalo, e esse cavalo depois era incitado a sair em disparada. Naturalmente, sobrava pouco do cadáver que o cavalo arrastava. Enfim, isso era uma punição comum para assassinos e traidores. E o Corso Donati, como traidor, sofre essa pena. Essa é uma das versões. Dante, naturalmente, como quase sempre acontece, escolhe, quando há várias versões de um mesmo fato, Dante escolhe a pior delas, a mais cruenta, a mais cruel, a mais grotesca, né? Isso é uma característica que nós podemos colher sempre na obra de Dante. Quando ele está falando mal de alguém, ele sempre escolhe, de todas as versões existentes do fato, a pior delas, a mais humilhante, a que fala mais mal desse personagem. Então, aqui, inclusive, a maneira da morte, né, ele escolhe a mais cruel delas. O fato é que Corso Donati morreu, sim, desta maneira, na queda de um cavalo, e foi arrastado. Se foi proposital, ou se, como a maior parte dos historiadores diz, ele ficou pendurado pelo pé, mas não foi propositalmente amarrado à cauda do cavalo, isso a gente não sabe, mas provavelmente foi esta versão que a maioria adota, né? Ele caiu e ficou enroscado. De qualquer maneira, foi assim que ele morreu, o que desfigurou totalmente o corpo, né? Bem, então é isto que o Forese diz aqui, né? Essa profecia da morte do seu irmão. Aquele que tem mais culpa, vejo pela cauda de uma besta arrastado em direção ao vale onde jamais se desculpa.
A besta, a cada passo, vai mais rápido, crescendo sempre até que ela o agride e deixa o corpo horrivelmente desfeito. Não tem muito a girar aquelas rodas, e ergueu os olhos ao céu, que te será claro o que o meu discurso esclarecer mais não pode. Então veja, aquilo que eu falei, na profecia lá do Mona Junta, em que ele fala da Gentuca, e ele diz que ele não pode, ele diz, agora você vai com esta previsão, e mais ele não diz, como se não pudesse dar detalhes. Aqui também agora o Forese faz esta profecia da morte do irmão, e diz, meu discurso esclarecer mais não pode. Então ele não pode dar mais detalhes. O porquê nós não sabemos também. Simplesmente temos que acreditar, né, que ele não pode dar os detalhes, todos os detalhes, e Dante vai ter que lembrar disso depois para entender, né, o que a profecia significava. Aqui nós temos uma miniatura, né, tirado de um livro de um dos historiadores mais conhecidos da época, que é o Giovanni Villani, no seu livro chamado simplesmente Crônica, né, conta a história de Florença. Uma das miniaturas deste livro retrata uma das possibilidades aqui de como foi a morte do Corso Donati, né, porque em algumas das histórias, das versões da morte do Corso Donati, ele se jogou do cavalo e ficou enroscado pelo pé, e um dos soldados o atingiu com uma lança, né, o que nós vemos ali representado na miniatura. E depois, mais do outro lado ali, não são dois mortos. Do lado de cá, a gente tem o Corso Donati no momento em que ele cai e é espetado pela lança do soldado, e depois, lá, já depois de ter sido arrastado pelo cavalo e morrer. Inclusive o cavalo, a gente vê lá o cavalo caído, morto também. Então aqui é uma miniatura deste livro, que é a Crônica do Giovanni Villani, que conta a história de Florença. Bem, o Forese diz então, tu agora ficas para trás, que o tempo é caro neste reino, de modo que eu perco demais vindo contigo a passos parelhos. Então veja, ele diz mais ou menos a mesma coisa que o Papa Adriano V havia dito a Dante no canto 19, né? Agora você fica para trás, que eu não posso perder mais tempo. O tempo aqui custa muito, né? Nós temos que aproveitar melhor o tempo para a nossa purificação. Então, esta é a despedida do Forese Donati. E aí, aqui eu disse, né, a semelhança em relação ao Brunetto Latini, lá no canto 15 do Inferno, que sai em disparada para alcançar o seu grupo. Lá ele chama de manada, inclusive, né? E aqui ele diz, como às vezes sai em galope o cavaleiro da tropa que cavalga e vai para ter a honra do primeiro embate, assim partiu de nós com maior passo. Então aqui, veja, ele mantém a imagem, depois de ter falado da morte do irmão arrastado por um cavalo, ele fala aqui ainda dos cavaleiros, e aqui dos cavaleiros ansiosos pela batalha. Quando vai a tropa, um deles, mais ansioso pela batalha, sai em disparada para ser o primeiro a travar combate com um cavaleiro adversário. Então ele mantém essa imagem que diz, assim saiu em disparada o Forese Donati. E aqui ele encerra desta maneira o episódio, né, dizendo, e eu fiquei no caminho com os dois que foram do mundo tão grandes mestres. Então, fechou o episódio aqui. E quando diante de nós se afastou, que os olhos meus o seguiram, como a mente as palavras suas. Então, ele vai seguindo, o Forese Donati, que sai em disparada, ele vai seguindo com os olhos a imagem, enquanto a mente segue as palavras, ou seja, reflete sobre as palavras daquilo que o Forese havia dito e memoriza. Então, apareceram-me os ramos carregados e vivos de uma outra árvore, e não muito distante, sobre a qual somente agora voltava os olhos. Então, mais uma árvore, né? Havia encontrado uma lá no começo, na entrada do terraço, e aqui mais uma que nós vemos no desenho do Jean d'Argent. Esse é um pintor francês, né, do século XIX, que se chamava, na verdade, Jean Edouard d'Argent, mas o nome artístico que ele adota é
Yann d'Argent. Você pode até ver escrito ali embaixo, né, no desenho dele, que de uma certa maneira se assemelha ao do Doré. Então aqui nós temos a imagem, né, de Dante, Virgílio e Estácio, já sem o Forese, e essas outras almas que se dirigem ao alto desta árvore. Eles vi gente sob ela erguer as mãos e gritar não sei o que em direção às frondas, quase como criancinhas desejosas e incapazes que rogam e o rogado não responde, mas para tornar a vontade bem mais aguda, mantém no alto o seu desejo e não o esconde. Então vejam, Dante dá essa ideia aqui de que a árvore o faz pensar em um adulto que segura no alto algo que as crianças querem, e as crianças todas pulam e erguem as mãos e pedem, e este adulto segura este algo no alto para aumentar a vontade, o desejo das crianças, mas não entrega. Então, aqui está a imagem que Dante traz nestes versos. E aqui a gente tem um desenho ali, uma aquarela, né, do Salvador Dalí, da série das aquarelas, né, 100 aquarelas que o Salvador Dalí fez para ilustrar a comédia, no estilo Dalí, né. Então, temos Dante e Virgílio e a árvore ali, a árvore que descende da árvore do bem e do mal, da qual Eva comeu o fruto proibido. Eva e Adão comeram o fruto proibido. Bem, então Dante diz, este grupo de almas estava ali, mas depois partiu como mudando de ideia. E nós chegamos à grande árvore agora, que tantos pedidos e lágrimas rejeita. Passai além sem vos aproximar. Árvore há mais acima que foi mordida por Eva, e esta planta se originou dela. Então vejam, aqui sai esta voz sem dono, esta voz que nós não sabemos de onde ou quem pronuncia, porque Dante também não sabe. Já na primeira árvore, se vocês lembrarem, lá na primeira árvore já saía uma voz dizendo para que eles não se aproximassem, e Dante não consegue identificar quem pronuncia isso, simplesmente essa voz vem do meio da árvore. E aqui, novamente, né, não dá para saber a origem específica exata desta voz. Somente se sabe que ela vem de dentro, né, do meio da árvore. E, novamente, alerta para que eles não se aproximem. A mesma coisa que eles haviam ouvido diante da primeira árvore. E aqui dá um detalhe a mais. Diz que esta árvore se originou daquela da qual Eva colheu o fruto proibido. Então, a árvore da sabedoria, do bem, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore descende daquela. Assim, entre os ramos, não sei quem dizia, pelo que Virgílio e Estácio e eu, apertados, íamos além, pelo lado que se leva. Então, depois que esta voz sai de dentro da árvore, os poetas Virgílio, Estácio e Dante se colam à parede da montanha, né, e passam ali apertados, como ele diz, né, não tem muito espaço, entre a árvore e a parede da montanha, eles passam e vão indo, né. Como que a gente sabe que é ao lado da parede? Ele diz pelo lado que se eleva, né, porque o outro lado cai, né, no precipício. Então, pelo lado que se eleva, eles estão colados à parede, apertados ali. E aí, continua a ouvir uma voz vindo de dentro da árvore, né? Recordai-vos, dizia, dos malditos nas nuvens formados, que bêbados Teseu combateram com os duplos peitos. Então, aqui, um exemplo de gula punida, né? Aqui dos centauros, né? No casamento de Piritoo, que beberam demais, não tinham resistência para o vinho. Isso acontece em várias histórias, né, que tratam dos centauros. Eles adoram vinho, mas bebem um pouquinho e já estão bêbados e ficam enlouquecidos. Então, esta é uma das histórias contadas por Ovídio na Metamorfose, que no casamento deste príncipe Piritoo, os centauros foram convidados, mas beberam, começaram a beber e logo ficaram bêbados e agressivos e tentaram
violentar a noiva e outras mulheres, e aí Piritoo e o grande Teseu começaram, e outros convidados, né, os homens, começaram a lutar e mataram vários centauros. Então esta é uma das histórias contadas por Ovídio nas Metamorfoses. Por que ele chama os malditos nas nuvens formados? Bem, os centauros, segundo a mitologia, eram filhos do rei da Tessália, chamado Icione, que, acreditando que a deusa Hera estava apaixonada por ele, teve uma relação sexual com esta mulher, que na verdade não era Hera, não era Hera, mas enfim, é isso mesmo, não era Hera, mas era uma mulher que havia sido transformada, era uma nuvem que Zeus havia transformado em mulher para enganar Icione. Então era uma nuvem que Zeus transformou em mulher, com a aparência de Hera. E Icione, achando que era Hera, teve uma relação com ela, e dessa relação nasceram os centauros, ou nasceu o primeiro centauro, que depois deu origem à espécie. Então, por isso ele diz os malditos nas nuvens formados, né? Filhos de Néfele, era esta mulher feita de nuvens, né? Que Zeus fez de nuvens, Néfele. Então, aqui o primeiro exemplo, né? Dos hebreus, dos centauros, que bêbados, porque não se contiveram, beberam mais do que podiam, e tentaram atacar e violentar as mulheres do casamento de Piritoo, e foram muitos mortos por Piritoo e Teseu. E depois um exemplo bíblico, como quase sempre, né, nós temos um exemplo mitológico, um exemplo bíblico, simétrico. Então fala aqui do livro dos Juízes: dos hebreus que ao beber se mostraram moles, pelo que não os quis Gedeão como companheiros, quando em direção a Madiana desceu as colinas. Então aqui esse episódio, não tão conhecido assim, né, do livro dos Juízes, é que Gedeão, selecionando os voluntários para acompanhá-lo numa campanha em guerra contra os madianitas, tinha que escolher entre a multidão daqueles que se apresentaram como voluntários para combater. Gedeão devia escolher. E aí escolheu aqueles que, bebendo de uma fonte, né, a fonte de Arad, aqueles que simplesmente pegaram a água na concha das mãos e beberam o pouco necessário. E eliminou, descartou aqueles que se ajoelharam para beber abundantemente, demonstrando então uma certa tendência ao descontrole, à gula, mesmo bebendo água. Então aqui é uma certa rigidez de pensamento, mas enfim, é isso que está narrado lá. E esse é o exemplo então que eles ouvem gritado de dentro da árvore. Assim, junto a uma das duas paredes, passamos, ouvindo culpas de gula seguida por míseros castigos. Depois, alargados pela estrada vazia, né, vocês lembram que ele diz, né, eles passaram apertados ali ao lado da árvore. Depois, já sem árvore e sem outras almas, eles se alargam pela estrada vazia e continuam. Bem 1000 passos e mais nos levaram além, contemplando, cada um sem palavras. Que ides pensando assim, vós três sós? Repentina voz disse, pelo que eu tremi como fazem bestas assustadas e folgadas. Então vejam, estão distraídos aqui e de repente uma voz assusta Dante. Provavelmente assustou os três, né? Mas Dante fala por ele mesmo, né? Tremi como fazem bestas assustadas e folgadas, porque não estava prestando muita atenção, estava distraído, pensando naturalmente naquilo que Forese e Bonadjunta lhe haviam dito. E aqui a gente tem, né, do manuscrito Holkan, uma miniatura que mostra, né, ali as três cenas, né, as almas debaixo da árvore, depois os três poetas andando, e o anjo vermelho como metal ou vidro ferventes, né, que assusta Dante. E ele completa ali, né, então, ergui a cabeça para ver quem fosse, e jamais se viram em fornalhas, vidros ou metrais tão brilhantes e vermelhos como vi um que dizia. Né? Então,
o anjo brilhante e vermelho. Como vi um que dizia, se quiserdes subir, aqui convém dar a volta. Por aqui se vai quem quer ir à paz. Então veja, esse anjo, como eu já havia colocado na nota ali anterior, parece um pouco irônico, né? Porque a pergunta que ele faz, eu até vou voltar aqui, né? A pergunta que ele faz, que ides pensando assim, vós três sós? Quer dizer, parece alguém que encontra um amigo, amigos, né, passeando ali e tal. Então, o que vocês estão pensando que estão indo aí só vocês três, sozinhos, assim? É algo estranho até, né, no âmbito do que aconteceu até agora no purgatório, este modo de expressão deste anjo, né, muito, muito informal, né, quase brincalhão, né, como se fosse um amigo falando com outros. E aqui, novamente, nesta fala, se quiserdes subir, como se dependesse um pouco da vontade momentânea deles ali, né? Naquele momento, se eles estivessem a fim de subir, tá, se quiserem é por aqui, se não quiserem, tá, vamos fazer outra coisa aí e tal. É um pouco descontraído demais este anjo. E isso dá o que pensar, mas não sei muito bem como interpretar esta descontração do anjo, né? Aí vocês pensam um pouco como ver isso, como interpretar, né, este anjo que não parece muito sério, né, muito rígido, como todos os outros, né, cumprindo a sua função, né? Alguns dos anjos quase nem olhavam para Dante, né? Simplesmente faziam a sua função, né? Esse já é bem mais light, bem mais tranquilo, brincalhão até. Bem, este anjo é tão brilhante que ele cega Dante por um momento, né? Nós temos ali na representação do Federico Zuccari, né, o anjo dentro de um halo de luz ali, que, claro, aqui não é vermelho brilhante, né, mas nós imaginamos, né, como a descrição de Dante, né, brilhante e vermelho. Então, Dante diz, o seu aspecto tinha me tirado a visão de tão intenso que é esse brilho, pelo que eu me voltei atrás dos meus doutores, como quem vai seguindo o que escuta. Então, né, ele, neste momento, ele não está enxergando, mas segue pela voz os poetas que vão diante dele. E como anunciadora dos albores, a aura de maio se move e perfuma, toda impregnada de ervas e flores, assim senti um vento dar em meio à fronte, e bem senti mover a pluma que fez sentir de ambrosia o odor. Bem, então aqui Dante faz uma pequena incursão por essa atmosfera bucólica, né, de descrição aqui da metade da primavera, né? Ele diz a aura de maio, né? A maio, né, a metade da primavera no hemisfério norte. Então ele diz como quando está amanhecendo, aquele vento traz o perfume de ervas e flores, assim ele sente esta brisa que o movimento das asas, ou de uma asa do anjo, faz quando vai cancelar mais um dos pés da sua testa, esse vento perfumado. Né? Ele diz, como a aura de maio se move e perfuma, toda impregnada de ervas e de flores. E daí vejam que ele usa aqui o verbo sentire, em italiano, né? Sentire, em italiano, que significa sentir, mas significa também ouvir, né? Ele usa aqui para indicar 4 dos 5 sentidos. Ele faz referência aqui nestes últimos versos aos 5 sentidos. Né? Então ele diz, senti um vento, tato, dar em meia fronte, e bem senti mover a visão, vi o movimento, que fez sentir de ambrosia o odor. Então, o olfato. E daí, no original, ele diz ali, e senti dire. Né? Então, seria esse ouvir dizer, só que como o verbo sentire em italiano também significa ouvir, então aqui seria algo como sentir dizer, ou seja, ouvir. Então, o verbo sentire, para demonstrar o sentimento absoluto de Dante neste momento, né? Tudo é o verbo sentire. Então, senti um vento, senti mover a pluma, senti ambrosia odor, senti, ouvi dizer. Né? Todos
os 4 sentidos aqui, e depois o quinto, que é o paladar, né, o gosto, ele vai colocar no próximo verso ali. Porque ele diz ali, ouvi dizer, beatos aqueles que ilumina tanto a graça que o amor do gosto no seu peito demasiado desejo não acende, desejando sempre quanto é justo. Então, essa referência aos 5 sentidos para concluir o canto da gula. Né? Este canto e estes cantos, enfim, né, em que ele trata da gula, mas especialmente esse em que ele fecha o tema, né, ele usa este verbo sentir, que em italiano você sente com o tato, sente com o olfato, sente com a audição, sente com o paladar, enfim, sente com tudo. Então ele usa, e tudo isso está ligado naturalmente à questão da comida e da bebida, né? Porque grande parte do que desperta a nossa gula está nos outros sentidos, né? Não só no paladar, mas principalmente também no olfato, na visão, né? Claro, no tato um pouco menos, né? E no ouvido um pouco menos, mas de qualquer maneira todos os sentidos estão muito ligados à questão da comida, da bebida, né? Então, provavelmente este é o motivo pelo qual ele fecha o canto e o tema da gula, fazendo referência aqui aos 5 sentidos. Só que é claro que neste nos últimos versos aqui, em que é o anjo que vai falar, o anjo vai dizer, beatos aqueles cuja fome, seria fome e sede, né? Mas cuja fome é mais de justiça do que de comida e bebida. Então, esta é a ideia principal dele aqui, né? Beatos aqueles cuja fome é muito mais de justiça do que de comida e bebida. Então, aí encerra de vez o canto com esta bem-aventurança, né, do anjo, como em todos os terraços até agora, né, sempre tem um anjo que dá esta mensagem final quando os poetas estão passando, né, de um terraço para o outro, né? Então aqui é isso que ele diz. Beatos aqueles cuja fome é mais de justiça do que de comida e bebida. E com isso nós encerramos o canto 24, que é um canto muito, muito ligado à arte da poesia, à história da poesia, à historiografia da literatura, da poesia italiana, enfim, e que tem, claro, muito mais a ser dito, muito mais a ser explorado, mas eu, naturalmente, não queria cansar vocês todos ouvindo aí. Acho até que falei demais sobre a questão da poesia siciliana, provençal siciliana, siculo-toscana, doce estilo novo, né, dolce estilo novo, mas é algo que era necessário nesse canto, né, porque a questão da poesia aqui é muito forte. Haveria muito mais a ser dito, mas é claro, né, não quero extrapolar demais o tempo, então fica aqui para as reflexões de vocês, e naturalmente para quem se interessar também para leituras sobre o tema, né, entender, quer dizer, como é que começou a poesia siciliana, como é que começa a poesia em língua vulgar, né, língua do povo, não mais latim e não provençal, mas no vulgar ilustre, na língua, no dialeto, né, o extrato, o registro mais alto, culto, ilustre, dos dialetos todos, né, chamados de línguas, claro, naquele momento lá na Itália. Então, é ali que começa. Na Sicília, em torno de 1220, mais ou menos, vai até 1250. Depois passa para a Toscana, o maior centro de produção da literatura em língua vulgar naquele momento, Toscana, e depois se espalha um pouco por tudo, né? Então, é um momento muito rico, muito interessante da literatura italiana, do começo da literatura italiana, e que depois vai ter, né, claro, uma evolução, um progresso extraordinário. Mas aquele é um momento muito intenso e que
para quem gosta de literatura, de história da literatura, vale muito a pena ler, pesquisar, se informar. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos uma boa semana, boas leituras. E na próxima semana nos encontramos aqui com mais um canto 25, em que Estácio vai explicar para Dante como se forma a alma humana. Então, é isso. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.